53. Olhe tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais viver sem teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Aleluia. É 19. Aleluia 19. Acredite, estou aqui. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Vai-me do seu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia.
se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 16 aos pés do monte. Um sentimento inunda. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer.
Número 1, Ave Maria. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça em nossa caminhada. Tem alguém vindo a casa pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. Os recadinhos de sempre sobre as obras assistenciais da casa. Pedimos quem puder colaborar conosco com a ajuda dos alimentos para a cesta básica e também o café solidário, que é servido aos moradores em condição de rua todos os domingos. Os itens se encontram ali na lousa. E temos um convite que no dia 30 de maio, teremos o nosso bazar, então, das 9, vai ser no sábado, das 9 às 13 horas. E contamos com a presença de vocês, tá? Vamos ajudar que todas a arrecadação dos eventos que acontecem na casa é revertido para as obras essenciais e para as despesas da casa também. Então, fica o convite, ok? Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele por mais um dia, agradecendo por todas as oportunidades concedidas no dia de hoje, principalmente pela nossa saúde. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por seus ensinamentos de amor e de luz, e aos amigos espirituais que preparou a casa e nos preparou para que pudéssemos estar aprendendo mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E assim, agradecido que estamos, vamos envolver a nossa companheira Leia, que trará para nós os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva em sua doce paz, hoje e sempre. Agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de nos reunir aqui. Agradecendo a cada um de vocês que vão prestar os seus ouvidos. Se alguém não teve a oportunidade de exercitar paciência hoje, estou eu aqui como instrumento. Então hoje vocês vão um pouquinho, pode chegar em casa para exercer um pouquinho a paciência hoje. Paciência é uma virtude, a gente conquista de pouco em pouco. Né? Então hoje eu sou instrumento de vocês. Bom, eu sou tarefeira do Mãos Estendidas, mas também sou tarefeira do LED, Movimento Espírita de Diadema. Que são pessoas que se reúnem com o intuito de divulgação da doutrina espírita. Eu estou aqui para convidá-los para participar do MEC, quem quiser, tiver essa predisposição, essa vontade de divulgar essa doutrina. Nós realizamos eventos no município de Diadema, divulgando a doutrina. Já realizamos o seminário mediúnico e agora no dia 24 desse mês, só que legal, vai ter aqui nessa casa o nosso encontro cultural. Um evento conduzido pelo MED. Então, começamos às 14 horas e tem contação de história, música, teatro, livro, tem uma cantina, que é um negócio bem gostoso. Então, fica o convite no domingo, dia 24, vem prestigiar, vem cá conhecer o nosso evento e passar uma tardezinha de domingo bem gostosa, tá bom? E hoje a casa propõe para nós. Vamos falar o capítulo 15 do Caminho, Verdade e Vida. Conversão. Confesso que quando eu peguei para ler, eu falei, você começa a olhar, a gente está um pouquinho longe dessa conversão que Jesus pede a cada um de nós. E Emmanuel começa dizendo para nós, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É um diálogo entre Jesus e Pedro, que acontece lá na última ceia. Então, a última ceia era bem marcante, porque é o momento em que Jesus reúne os seus apóstolos dentro da intimidade e vai prepará-los para o que vai acontecer, que ele sabia do que ia passar. Então, ele vai dizer a eles que ele vai partir, que ele viu como Consolador. Então, ele vai colocando, esclarecendo dúvidas dos apóstolos, e dizendo para eles, preparando-os para o que eles viriam a enfrentar. Então, e tem ensinamentos que Jesus tem nos dias nesse dia que nós trazemos para nós até hoje, tentando compreender. Então, ele não só consolava os apóstolos e nós trazendo para nós nos dias de hoje. Ele diz para nós, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um ensinamento que todos nós sabemos e tentamos compreender e vencer esse mundo que ele venceu. Ele diz, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então são ensinamentos bem marcantes. E nessa época, Jesus então ele tem um diálogo com Pedro. Ele vai... Dessa conversão tem sido buscada dentro do Evangelho, e Paulo também é uma história maravilhosa de conversão. Maria Madalena também é uma história de que ele se converteu. Mas aqui nós vamos pegar mais Pedro. Pedro era um apóstolo, ele era mais, vamos dizer, teimosão. Vamos dizer, todos nós temos um pouquinho de Pedro nos dias de hoje. E Jesus então, quando diz para ele, quando te converteres, confirma também teus irmãos. Ele sabia que Pedro era frágil, que Pedro iria chorar, que Pedro ia negá-lo 3 vezes, tanto é que ele fala, ele diz a Pedro que ele vai negá-lo. E eu vou dar uma dica aqui no Boa Nova, do Humberto de Campos, na lição 26, tem lá um título, se não me engano, é Conversão, negação de Pedro, é o 26 do Boa Nova, em que nós temos hoje, dentro da literatura espírita, várias passagens que não estão dentro dos evangelhos, que estão nesses livros que vieram após.
Por isso a doutrina espírita a gente fala, é estudar, é buscar e ler. Então tem uma história na 26 que é um diálogo bem completo de Jesus que não está nos evangelhos tradicionais. A gente vê dentro dos evangelhos essa passagem quando ele nega, quando Jesus pede para ele pastorear as suas ovelhas, mas isso não está. E lá, Humberto nos conta que dentro dessa reunião da ceia, Jesus estava muito bravo. Pedro estava bravo, porque Jesus estava dizendo a ele, olha, você vai me trair, eu vou partir, para onde eu vou não posso levar vocês. Então, tentando colocar para ele todo um caminho. E dizendo, e ele fala, não, Jesus, eu vou te acompanhando, onde o senhor for, eu vou também. Por acaso, porque Pedro foi o que mais caminhou com Jesus. Ele assistiu todo o caminho de Jesus. E por acaso eu não fui, não demonstrei a minha lealdade, quanto eu sou fiel a ti. E Pedro, então, ele diz assim, Jesus, julgais-me um espírito tão mal endurecido, ao ponto de te negar 3 vezes? E Jesus então diz a ele, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas ainda hoje vais aprender que o homem no mundo, ele é muito mais frágil do que perverso. Então, olha o tanto que Jesus conhecia a cada um e conhece a todos nós hoje. Ele conhece a cada um de nós, sabe do potencial de cada um de nós. E Humberto de Campos, ele vai dizer para nós, colocar dentro dessa... Procurem depois dar uma lida lá no capítulo 15. Pedro, ele esteve em praticamente todos os eventos que Jesus participou com Jesus. De tudo. E Jesus, inclusive, lá atrás, o primeiro evangelho lá foi instituído na casa de Pedro. A casa de Pedro, onde Jesus se reunia com os apóstolos. Conta Humberto de Campos, em várias passagens dele, que nas tardes Jesus se reunia com os apóstolos, ia tirar as dúvidas de cada um, porque cada um tinha suas dificuldades, como nós temos hoje. Ia tirar as dúvidas de cada um, foi instituído, e Pedro sempre esteve participando de tudo isso. Durante esses 3 anos em que Jesus pregou o seu evangelho, nos trouxe todos esses exemplos, todos esses ensinamentos, foram 3 anos, eu tenho que estar 33, né? Pedro esteve sempre junto com ele. Pedro participou com ele da cura de leprosos, estava junto com ele quando ele curou leprosos. Pedro estava junto com ele quando ele fez o cego enxergar, muitas vezes cego de nascença. Nascença ele fez. Quando ele expulsou demônios, né, que seriam os loucos, a gente sabe hoje que eram pessoas obsessivas com espíritos, sendo obsediadas com espíritos. Então, quando Jesus curou, quando Jesus trouxe Lázaro, ele estava junto. Quando Jesus, lá no Monte Tabor, quando Jesus, a transfiguração, que só Pedro estava junto. Então, Pedro esteve muito presente na vida de Jesus. E, no entanto, ele não foi convertido. Então, quando Jesus conversa com ele, pede para ele, quando ele se converter, ele está dizendo, não, você não se converteu. Com tudo que você passou, com tudo que esteve junto, você não se converteu. Ele não acreditava, ele estava revoltado, ele não entendia. E aí, quando a gente vai buscar esse converter-se, a gente pensa, bom, se Pedro lá esteve com Jesus, não se converteu. E aí a gente faz um pensamento para cada um de nós, será que já nos convertemos? Será que estamos no caminho de nos converter? E aí essa conversão é o quê? Transformação. É buscar nossa mudança, nos transformar. É isso que Jesus pede, transformar. Então, converter dentro do campo do que Jesus pede a nós é mudar sentimentos. Sentimentos ruins, sentimentos de mágoa, de ressentimento. Mudar tudo isso. Essa conversão. Renovar os nossos pensamentos.
Então, assim, o pensamento, a gente tem que linha está meu pensamento? Onde que eu vou? Opa, parou, não é isso. Volta, rever, muda pensamentos, para se converter, transformar. Conversão do orgulho, vencer egoísmo. Não vale mais. Substituir o ódio pelo amor. Perdoar sempre. Então a gente começa a pensar que a gente ainda está meio que, vamos dizer que estamos no caminho, né? Dominar impulsos inferiores. Quantas vezes nós, por impulso, às vezes cometemos coisas absurdas, não sabemos parar para dar aquela respirada. Opa, conseguir respirar, lembrar sempre de Chico, quando ele põe água na boca, respira, não é? E aí, lá tem um livrinho também, Perante Jesus, que também é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma lição 13. Emmanuel coloca para nós: muito fácil convencer-se de alguém de verdade do Senhor, transformando a vida desse companheiro. Então, muito fácil convencer-se alguém. E ele diz, muito difícil converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Então dá meio que um trava-língua, convencer-se e converter-se. Mas são coisas totalmente diferentes. Então convencer é mais fácil. Que nem muitas vezes eu vou me colocar aqui. Consigo convencê-los com a minha palavra, com o jeito de falar, mas e eu? Então, se é fácil, às vezes é fácil, a gente vê aí templos religiosos, pessoas, nossa, me convenci daquilo, mas convenceu, mas se converteu, por isso ele coloca, converter-se, na verdade, para o Senhor. É cada um de nós buscar essa conversão, porque a gente vai vendo que é individual, é de cada um. E quando buscamos o estudo da doutrina espírita, a compreensão do que Kardec trouxe para todos nós pela codificação, que é nada mais do que o Evangelho de Jesus no reviver. Nossa, esqueceu, então vamos lá, vou mandar como quando ele disse que mandaria um Consolador. Não dá para negar que a doutrina espírita é o Consolador, porque nós temos ela como Consoladora, e quando buscamos, o que nós aprendemos aqui? Ouvimos as palavras de Jesus. Se nos propomos a participar dos grupos de estudo, nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus, nós vamos estudar, tentar compreender o Evangelho de Jesus. Então, ele é Consolador. E ela vem nos ensinando, nos esclarecendo que o quê? Essa conversão, ela não acontece num boom. Fui lá, ouvi, me converti. Não, você se convenceu, mas você não se converteu. Porque a conversão, ela vai acontecer dia a dia, de pouco em pouco. Nós vamos conquistando isso, porque é uma educação gradual da nossa alma. Porque nós viemos aí de encarnações em encarnações, cometendo aí, muitas vezes não acordando para esse ensinamento de Jesus, até porque hoje nós fizemos a era do pensamento, nós agora começamos a questionar, até então nós não questionávamos, hoje nós estamos aprendendo a questionar, então é gradual, quando começa a perguntar, cada um. E eu gosto de pensar, é individual, é cada um de nós buscando o seu entendimento. Então, dentro do Evangelho de Jesus, a gente vai, assim, estamos aqui, se cada um, se pegar uma pergunta, cada um vai ter uma forma de se colocar, de fazer uma colocação dentro do ensinamento de Jesus. Então, essa conversão não vai acontecer de hoje para amanhã. Fui lá, ouvi a palestra de conversão, li lá e já me converti. Não. Nós começamos a pensar, começamos a refletir, é uma construção diária, pouco em pouco. Aquele remedinho que a gente toma, às vezes vamos ao médico, você toma 2 gotinhas por dia.
né? Aquela gotinha que a gente vai tomar dia a dia. Mas é o quê? Tem que ser esforço meu de pegar o remédio e tomar, de pegar e refletir sobre esse ensinamento de Jesus. E aí, como é que a gente vai começar? Através das dificuldades. Então, nós somos eternos reclamões, né? Ai, por que isso? Por que comigo? E a gente reclama de tudo. A gente aprender a compreender, não reclamar. Já aprendemos que não cai uma folha do céu sem que Deus o permita. Então, tá ruim, tá chovendo, tá sol, tem que ir lá pegar trânsito. Ah, fulano, não, tá tudo dentro do que tem que acontecer. A gente aprender a lidar com as situações, então aprender vamos ver, saída pela direita, saída pela esquerda das situações, a gente aprender a controlar as situações sem irritação, que a irritação não nos leva a lugar nenhum, sem julgamento, que é muito complicado, que a gente já vem, a gente olha e já taxa, não é assim? Quantas vezes nós fazemos isso? E aí, mas a gente já, podemos dizer que nós já temos um passinho dentro dessa nossa conversão, porque hoje, quando nós olhamos e julgamos, a nossa consciência fala, opa, não está legal, volta aí, volta a ficha, não é? Não tem lá o GPS recalculando a rota. Então, recalcula porque o negócio não está legal. Então, a gente está começando a pensar nessa nossa conversão, nossa transformação. Então, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, olha que interessante a gente refletir quando ele fala, confirma teus irmãos. Confirma, o que ele está dizendo? Consola, ajuda, esclarece. Não está dizendo para ele, ó, você carrega, todo mundo tem que converter também, você tem que obrigar todo mundo. Não, ele, se você se converteu, então ajuda, acolhe, fortalece, auxilia. Porque é isso, essa é a nossa caminhada. Nós já aprendemos que ninguém muda ninguém. Então tá, eu já entendi, já me converti, já, como a gente lembra do Paulo quando ele diz, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando aprendemos a pautar a nossa vida dentro do Evangelho de Jesus, aprendi. Aí eu vou obrigar aquele que caminha comigo? Não. Você diz, confirma, ajuda, auxilia. E a gente sempre, dentro da doutrina espírita, a gente aprende o quê? Pai Nosso. Então, Ele é nosso Pai, de cada um. Somos o quê? Irmãos. Nós somos irmãos. Então, assim, se você então ajuda teu irmão. Não é assim dentro de uma família, não é assim? Quando uma família de vários irmãos, se tem um que os irmãos se reúnem para ajudar aquele. Bom, seria assim, né? Tá tudo bem que a gente sabe que isso não acontece em 100%, mas acontece sim. Então, assim, é o auxiliar. Então, se converteu, auxilia, ajuda. E Jesus conhecia tão bem a Pedro que ele diz também, né? Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Olha a confiança que ele depositou em Pedro, sabendo de todas as fragilidades, ele depositou. Agora, será que em nós, ele também não tem essa mesma confiança em cada um de nós? Será que ele não está olhando para cada um de nós e dizendo para nós, olha, confio que você pode mudar. Eu sei que você tem um potencial imenso aí. Como a gente falamos atrás, o homem no mundo é muito mais frágil do que o perverso. Ele sabe da nossa fragilidade. E que essa perversidade, essa maldade que nós temos, não dura. Nós somos frágeis quanto a isso, mas nós podemos sim, nós temos um potencial muito grande. Porque Ele diz a nós que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Então Ele confia, da mesma forma que confiou em Pedro atrás, confia em cada um de nós. Agora cabe a cada um de nós buscar compreender. E eu digo essa doutrina maravilhosa que ela nos consola e nos auxilia.
nessa compreensão e nos auxilie a entender que, da mesma forma que nós temos as nossas dificuldades aqui hoje de compreender, de vivenciar, porque esse mundo de meu Deus aí nos traz portas e portas e portas, um monte vamos falar assim, de coisas para a gente fazer, a gente está aqui hoje, mas lá fora tem um monte de coisa, então a gente tem muitas coisas. E quando a gente busca compreender, não temos que compreender. Podemos sim, a gente leva a Paulo, tudo posso, porém em tudo menos. A gente vai entendendo que tudo que está aqui está com a permissão de Deus. Eu posso tudo? Espera aí. Aí a gente vai cair na lei de liberdade. Então a gente compreender. É fácil? Não. Mas é possível. Eu sempre gosto de pensar, fácil? Não. Mas é possível quando nós nos criamos um propósito de sermos melhores, de mudar. Que essa conversão que Jesus coloca para nós é a nossa reforma íntima. É o nosso dia a dia mudar as nossas formas, mudar o nosso interior, trazer para nós as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então é trazer ela lá no fundo e começar a compreender, mastigar e vivenciar ela dia a dia, de pouco em pouco. Então a mensagem de Jesus para cada um de nós é que nós possamos pensar, comecemos a, vamos dizer assim, analisar essa passagem de Pedro, conversa, nós possamos buscar essa conversão. Primeiro a mim, eu vou buscar essa compreensão, mudar a minha vida, mudar a minha forma, buscar ser mais, perdoar mais, amar mais, entendendo que não vou conseguir na semana que vem, nem no ano que vem, mas eu já vou começar, cada um de nós. Entender que cada um de nós estamos num eterno aprendizado, daí além da reencarnação, nos colocar esse nosso ir e vir, aprendendo sempre, estamos aqui aprendendo, vamos partir, aprender, vamos voltar aqui, aprender, cada um de nós estamos num eterno aprendizado. E estacionar nesse aprendizado cabe a cada um de nós. Então, nós possamos ser perseverantes em buscar sempre esse aprender. Porque eu sempre gosto de colocar o mundo espiritual como um decalque do mundo material. Nós aqui, se queremos ser bons profissionais, temos que o quê? Estudar. Tiramos o diploma, já estamos aí com o time. Mas temos que continuar estudando, não é verdade? Temos que continuar estudando, porque se eu pego o diploma e começo a exercer qualquer profissão e eu não busco me aperfeiçoar, eu fico no meio do caminho. Então, esse estudo nosso, essa nossa busca de conhecer, de transformar, ela é sempre. Cada um de nós, alguém aqui é perfeito? Nós temos essa coisa de falar que não, todo mundo erra. Todo mundo erra. Nós é que temos um egoísmo assim meio que guardado, que a gente acha que eu não. Compreender que você faz coisas erradas e esse caminho você também. Todos nós estamos nesse caminho de aprendizado. Somos crianças buscando aprendizado. Então todo mundo erra. Então se ele errou, legal. Vou compreender, porque eu também quero me compreender quando eu erro, ou não. Quando a gente erra, vou parar. Se alguém, peraí, eu já sei que eu errei, por favor. Então, compreenda também aquele que está com você que errou. E como Pedro, quando Jesus pede a Pedro, confirma, auxilia. Não condena, auxilia. Lutas íntimas. Quem de nós não temos nossas lutas íntimas? Não é? Quem de nós não temos as nossas lutas de insegurança, nossos medos? Né? Todos nós temos, muitas vezes, guardados lá no fundo do coração aquele medo, aquela insegurança. Quem de nós? E aí nós queremos o quê? Ajuda, queremos auxílio.
nossas ansiedades. Hoje vivemos num mundo aí tão ansioso. Todos nós temos esse tipo de ansiedade, porque queremos sempre que as coisas aconteçam, tudo correndo. E fala assim, não, mas hoje está acabando, eu nem comecei. Então, assim, a gente aprender a controlar tudo isso. E assim nós vamos conseguir o quê? Buscar nossa melhora moral e espiritual. Porque dentro da lei da reencarnação nós já aprendemos o quê? Nós estamos passando aqui um tempo. Estamos matriculados numa escola, num aprendizado. Vamos ter que partir dessa escola mais cedo ou mais tarde. Agora ninguém sabe quando é que vai, quando vai e quando não. Então, já que nós sabemos procurar aprender bem assim, vamos ser aquele aluno Caxias para aprender tudo que eu tenho que aprender hoje, porque eu sei se amanhã eu vou ter que ir embora. E nós vamos voltar, e vamos estar sempre procurando aprendizado. E buscarmos a verdadeira e sincera conversão a Jesus. Cada um de nós dentro do seu interior. Não preciso fazer alarde, não. É cada um de nós buscando a sua conversão. E mais ainda, quando nos converter, a gente confirma, auxiliar aquele que é conosco. Porque se a gente deixa o orgulho, tem que vir, mas você tem que fazer assim, como você não sabe? Como você não compreendeu? Cada um compreende de uma forma. No livro dos Espíritos, deixa eu até pegar aqui, eu achei muito interessante nessas minhas buscas, uma pergunta que me fala. Está na pergunta 895, quem quiser depois pode dar uma lida. Ele diz assim: a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria. Então, todos os defeitos e vícios, tudo bem, a gente não sabe que tem. Ele pergunta qual é o indício mais característico da imperfeição. Qual é o indício que mais pega na nossa imperfeição? Todos nós aqui estamos aqui, ninguém aqui é perfeito. E o Espírito Verdade responde: o interesse pessoal. Olha, o interesse pessoal é o nosso maior. Então, dê uma lida, perguntou 895, que ele vai explicar, inclusive colocar aí um exemplozinho bem bacana para a gente pensar e clarear a nossa mente. Bom, faz assim, essa menina vai lá falar e deixa um monte de coisa para a gente ler? Pois é. Pois é que eu parto do princípio de que cada um, eu li e entendi. Você vai ler e vai entender. Então, assim, podemos conversar, assim, é isso que vai fazer com que a gente, porque eu gosto de pensar, o Evangelho é por imposição, não tem como impor. É assim que você tem que ir assim, tá? Não. É cada um buscando o seu entendimento. Então, Emmanuel coloca para nós lá no final do texto: não será possível maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, estarás convertido e transformado para Jesus. Então, assim, repetir os ensinamentos, que lindo, se emocionar, nossa, agora chega na época de Semana Santa aí, que fica de Jesus, aquele, parece toda brilhante, que história linda, emocionar, mas não é assim que nós vamos nos converter. Se emocionar vale, sim, nós somos seres, mas buscar o entendimento e levar para nós isso. Então, não é só emocionar, é mais do que isso. Não é isso que vai nos transformar. Ele fala: Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito obter esses títulos. Então, assim, Simão Pedro vivenciou 3 anos assistindo, auxiliando, ouvindo ali na cara tudo que o mestre disse, e ainda não conseguiu. Foi se converter, a gente buscar a história de Pedro, depois que ele encontrou cada caminho, que ele foi se convertendo a Jesus. Maravilhoso. Então, assim, é legal a gente compreender, mas saber que nós também, nossa caminhada também é isso. É dia a dia. Perseverantes. Pedras no caminho? Sim. Rios a atravessar? Sim. Montanhas? Sim.
mas não desanimar. Então, ele termina dizendo para nós: trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados ao verdadeiro testemunho. Então, é cada um de nós, vamos deixar para amanhã, começar hoje a refletir nessa nossa conversão, nessa nossa busca de sermos melhores a cada dia, de termos realmente Jesus como nosso modelo e guia, que é o que buscamos. E obrigado por me prestar em seus ouvidos. Que Jesus abençoe a cada um de nós hoje e sempre. E assim, agradecido pelos ensinamentos da noite de hoje, pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos auxilie a colocar em prática os ensinamentos dessa noite. E vamos vibrar o amor, a paz, a cura ao nosso planeta Terra, aos países em conflitos, aos nossos governantes. Pedimos pelos hospitais, asilos, orfanatos, presídios, moradores em condição de ruas, aos lares em desajustes, as pessoas ligadas aos vícios, aos moradores em condição de ruas, animais abandonados e por todos nós. Pedimos ao Pai, Mestre Jesus, os amigos espirituais, que nos levem de retorno aos nossos lares e lá permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.